Aleluia. Senhor, nós te damos graças pela abundância de tudo, Senhor, que tens nos dado. Tens nos dado do teu Espírito e tem nos dado com ele todas as coisas. E em tudo estamos plenamente supridos, Senhor. E agora que vais falar para nós de tua palavra, queremos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos à tua voz, Senhor. Por isso, ministra o teu Espírito sobre todos nós. Isso indo o que vai usar a tua palavra, seja abundante a graça sobre ele. E sobre o Ismael, para que haja muita graça e entendimento e compreensão da tua palavra sobre todos. Para que nada se perca aqui, Senhor, mas o teu nome seja exaltado aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoy todos los cristianos en el mundo recuerdan el sacrificio de Cristo en el Calvario. Hoje todos os cristãos estão recordando o sacrifício de Jesus no Calvário. Es una curiosidad muy interesante observar que el cristianismo es la única religión en la tierra que tiene como símbolo principal un instrumento de tortura y pena capital. É interessante notar que o cristianismo é a única religião na Terra que tem um instrumento de tortura e morte como seu símbolo. En los tiempos de Jesús, la cruz hablaba solo de dolor. No tempo de Jesus, a cruz falava apenas de dor, De una muerte tortuosa uma morte com tortura y de una vergüenza pública. e de um escárnio público. Hoy para muchos la cruz es un símbolo hermoso, Hoje, para muitos, a cruz é um símbolo formoso, llevado en el cuello de las mujeres o en la solapa de los hombres. é levado nos pescoços das mulheres ou então nas gravatas dos homens. No me representa ningún problema eso, Não, para mim isso não é problema. pero Dios quiere que recordemos el significado elemental de la cruz. Mas o Senhor quer que nós lembremos do significado elementar da cruz. La cena del Señor es una conmemoración de la muerte de Jesús. A ceia do Senhor é a comemoração da morte de Jesus. En el trono del universo hay un cordero herido, inmolado. No trono do universo tem um cordeiro ferido que foi imolado. Estos hechos tienen un profundo significado para todo cristiano. Esses fatos têm um profundo significado para todos os cristãos. Los primeros cristianos no tuvieron ninguna ilusión acerca del costo de seguir a Jesucristo. Os primeiros cristãos não tiveram nenhuma ilusão a respeito do custo para seguir a Jesus. Y los apóstoles dejaron en claro que se entraría al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Os apóstolos foram bem claros dizendo que eu entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Yo veo en resumen de estos hechos que el Señor abrió una herida en la raza humana. Eu vejo através desses fatos que o Senhor abriu uma ferida na raça Una humana, herida en nuestras vidas. uma ferida nas nossas vidas. Y no podemos menos que preguntarnos, E nós não podemos fazer menos do que perguntar-nos a nós mesmos: ¿por qué? por quê? ¿Por qué nos tiene que tratar Dios por medio de las heridas? Por que Deus tem nos tratar através dos ferimentos? Si Dios nos hiere y se obra
a través de las heridas en nuestras vidas, nos interesa entenderlo mejor. Se Deus nos trata através das feridas, nós precisamos entender melhor. Con respecto a esta realidad, vamos a leer el testimonio del apóstol Pablo Com respeito a esta realidade, vamos ler o testemunho do apóstolo Paulo. en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, los versículos 1 al 10. versículos 1 a 10. Prestemos mucha atención aun cuando el pasaje es conocido para muchos. Vamos prestar bastante atenção, mesmo que esta passagem é muito conhecida para muitos. Segundo Coríntios 12, 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Lee de nuevo la última frase, porque cuando... De novo a última frase, porque quando sou fraco, então é que sou forte. El pasaje es uno de los más fascinantes del Nuevo Testamento. Esta passagem é uma das mais fascinantes do Novo Testamento. Es obvio que el apóstol Pablo está hablando de su propia vida É óbvio que Paulo aqui está falando da sua própria vida y de los tratos de Dios con él. e do tratamento de Deus com ele. Tanto las experiencias maravillosas que le exaltaban hasta el cielo, Tanto nas experiências maravilhosas que exaltavam até o céu, como su conciencia del dolor producido por este trato de Dios en su vida. mas também da consciência da dor desse tratamento de Deus na sua vida. Pablo no era ningún superhombre, Paulo não era nenhum super-homem, era hombre como tú y yo. era homem como você e eu. Vivía penas y dolores como nosotros, Tinha dores e penas como nós. en medio de grandes y maravillosas revelaciones del Señor. No meio de grandes e maravilhosas revelações do Senhor. Pero este pasaje también suele preocuparnos y confundirnos. Mas também essa passagem parece que nos preocupa e nos confunde um pouco. En la última oración, Pablo usa frases que resultan para algunos confusos. Nas últimas frases da oração, parece que Paulo usa umas frases que parecem confusas para nós. Yo debo confesar que por mucho tiempo yo no comprendí por qué Pablo dijo, me gozo en mis debilidades. Eu devo confessar que por muito tempo eu não compreendi o que Paulo queria dizer que eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Supuse que era una especie de resignación porque no le aparecía ninguna alternativa. Eu supus que era alguma maneira dele resignar porque não tinha outra alternativa. Pero al leer el pasaje con el deseo de comprenderlo mejor, Mas ao ler a passagem com desejo de compreender melhor,
me doy cuenta que no está tratando de ninguna resignación. Eu então me dou conta que ele não está se tratando de nenhuma resignação. Es importante comprender que cuando habla de debilidades no está hablando de pecados o de vicios. É importante entender que quando ele fala de debilidades, ele não está falando de pecados nem de vícios. Se refiere más bien a su conciencia de su debilidad y su vulnerabilidad. Ele está falando mais da consciência que ele tem da sua debilidade e vulnerabilidade. A ver si puedo hacer un poco más claro esto. Vamos ver se eu posso ser um pouco mais claro nisso. Cuando uno es joven, no siente ninguna debilidad propia. Quando um é mais jovem, não sente nenhuma debilidade. Supone que el mundo le es servido en bandeja. Ele pensa que o mundo é servido para ele numa bandeja. Piensa que todo le es posible. Tudo é possível. A estas alturas de la vida, y me refiero a mí, A essa altura da vida, eu me refiro a mim. me doy cuenta que estoy en declive física y mentalmente. Eu me dou conta que eu já estou num declive físico e mental. No me estoy lamentando, no estoy llorando. Não estou lamentando com isso, nem chorando. Estoy muy feliz con el desarrollo normal de la vida. Estou muito feliz com o desenvolvimento normal da vida. Pero estoy consciente que no tengo las fuerzas que tenía hace 30 años. Mas eu estou consciente que eu não tenho as forças que eu tinha há 30 anos atrás. Mi mente no tiene la misma agilidad de años atrás. Minha mente já não tem a mesma agilidade de anos atrás. Eso es normal en el desarrollo del ser humano. Isso é normal no desenvolvimento do ser humano. ¿Qué significa Pablo aquí con el término mis debilidades o nuestras debilidades? O que Paulo quer dizer aqui quando fala das suas debilidades ou de nossas debilidades? En el mismo pasaje Pablo menciona el gran favor de Dios para con él. No mesmo texto, ele menciona a grande graça e favor de Deus para com ele. Pablo gozó de grandes revelaciones del Señor. Paulo recebeu grandes revelações do Senhor. Nadie como Pablo nos ha dado a comprender la gracia de Dios. Ninguém foi dado como a Paulo conhecer a graça de Deus. El significado profundo del Evangelio. O significado profundo do Evangelho. El lugar que nos corresponde en la cruz. E o lugar que nos corresponde na cruz. Él afirma que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ele afirma que nós somos crucificados juntamente com Cristo. Él es muy claro con respecto al lugar que corresponde a la iglesia en el propósito eterno de Dios. Ele foi claro onde corresponde a igreja no propósito de Deus. Pero Pablo afirma que a causa del gran favor del Señor para con él, Mas Paulo afirma que o grande graça de Deus para com ele, esta frase que hemos leído, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. para que a grandeza das revelações não me exaltasse desmedidamente, me foi dado um espinho na carne, um aguilhão. Una espina o un aguijón en la carne es una molestia constante. Um espinho ou um aguilhão é uma incomodação constante. Pablo está diciendo que tiene algo en su propia vida que le duele constantemente o por lo menos con cada movimiento. Paulo está dizendo que tem algo na vida dele que dói constantemente, ou pelo menos em cada movimento. Casi todos nosotros hemos tenido la experiencia de una espina, un aguijón en la carne. Quase todos nós já tivemos uma experiência de ter um espinho assim na carne. Entre tanto que esa espina no se saca, duele, E nós sabemos que enquanto esse espinho não é tirado, dói. especialmente cuando el músculo donde está metido la espina se mueve, duele. Especialmente quando o músculo aí onde está cravado esse espinho se move. Algunos recordarán cuando han tenido alguna piedra pequeña en el zapato. Alguns vão lembrar que quando estava com uma pedrinha pequena no sapato. Es difícil caminar con una piedra en el zapato. É difícil caminhar com uma pedra no sapato. Dice, momentito, déjeme parar y sacar la piedra. Um momentinho, deixa eu parar aqui e tirar a pedra do sapato.
Pablo siente esa molestia. E Paulo tinha sempre essa incomodação. Algo le duele, algo le molesta. Algo doía a ele, algo incomodava ele. Ahora, curiosamente, no nos dice específicamente lo que era. Agora, curiosamente, não diz especificamente o que era isto. Usa figuras y metáforas para referirse a ese aguijón en la carne. Ele usa figuras e metáforas para falar sobre esse aguilhão na carne. Y lo que complica más el cuadro es que el pasaje se refiere a eso como un mensajero de Satanás. E para complicar ainda mais o texto, é mencionado ali como um mensageiro de Satanás. Yo diría, a mí no me interesa recibir ningún mensaje de Satanás. Eu digo que para mim não me interessa nada receber a mensagem de Satanás. A Pablo tampoco le interesa. E Paulo tampouco interessava. Pero él interpreta esto como un mensajero de Satanás. Mas ele fala disto como um mensageiro de Satanás. Lo que sí importa a nosotros es el efecto que el apóstol observa en su cuerpo, Mas o que importa é que Paulo observa um efeito disso no seu corpo, en su propia vida. na sua própria vida. Muchas veces nos pasan cosas que no sabemos explicar, Muitas vezes acontecem coisas que não sabemos explicar, pero lo sentimos profundamente. mas nós sentimos profundamente. El efecto del aguijón fue que produjo en Pablo tal estado de desánimo y confusión que rogó al Señor 3 veces que lo liberara. O efeito desse aguilhão na vida de Paulo foi que ele por 3 vezes rogou ao Senhor que tirasse esse aguilhão. Cuando el pasaje dice en forma tan breve que oró 3 veces ser libre, Nesse texto, quando fala que Paulo orou 3 vezes sobre esse assunto, estoy seguro que estaba hablando de algo más de 3 simples peticiones. eu entendo que está falando mais do que 3 simples pedidos. Se me ocurre que Pablo se refería a 3 períodos de intensa oración y búsqueda de Dios. Eu entendo que seria 3 períodos de intensa busca de Paulo sobre o assunto. Piensa tú cómo orarías si eso te pasara a ti. Pensa como é que você oraria se isso estivesse acontecendo com você. Pero Señor, ¿no sabe cómo esto me duele? Será que o Senhor sabe como isso está me doendo? ¿Hasta cuándo, Señor? Até quando, Senhor? ¿Qué tengo que hacer para librarme de este dolor? O que eu tenho que fazer para me livrar dessa dor? Tú has liberado a tantas personas de tantos problemas por mi intermedio. O Senhor já livrou tanta gente de dores por meu intermédio? ¿Por qué debo seguir con esto yo? E eu, por que tenho que seguir com esta dor? Libérame, Señor. Libera-me, Senhor, livra-me disso. Efectivamente, Dios le contestó la oración, E, em efeito, Deus respondeu a oração dele. pero no de la manera que él esperaba. Mas não da maneira que Paulo esperava. En efecto, el Señor le dijo, De fato, o Senhor disse para ele: Pablo, no me hables más de ese aguijón. Paulo, não me fale mais sobre esse assunto. No me pidas más que te libere. Não me peça mais que eu te livre disto. Bástate mi gracia. A minha graça te basta. Otra vez, bástate mi gracia. Outra vez, basta a minha graça. Luego le explica lo que a Pablo le faltaba para comprender el cuadro. E logo explica o que faltava para Paulo compreender o quadro. Escuchemos esta frase de explicación. Escutemos essa frase de explicação. Porque, digo con porque, otra vez, porque. Por quê? Por quê? No, Por quê? A frase é por quê? Por que você está assim? El Señor comienza diciendo esto ocurre porque Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Otra vez, Outra vez. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. La razón que nos resulta difícil recibir esta palabra A razão por que nos fica difícil para nós receber esta palavra, es porque nos resulta ingrata. porque ela parece ingrata para nós essa palavra. Yo no quiero que Dios me diga ese dolor que tienes
te hace bien. Nós não queremos ouvir de Deus isso, essa dor que você tem te faz bem. Yo quiero que me quite el dolor. Eu quero que Deus tire essa dor. A mí no me interesa nada que revele mi debilidad. A mim não me interessa nada continuar com as minhas Yo debilidades. quiero sentir fuerza, vigor, Eu quero sentir força, vigor, quiero energía. quero energia. Y Pablo se sintió debilitado Y por Pau- este dolor. E Paulo se sentia debilitado por essa dor. Así que Pablo recibió una palabra muy distinta de la que esperaba. Assim que Paulo recebeu uma resposta muito diferente do que ele esperava. Pues Dios le dijo, Porque Deus lhe disse: confórmate con mi gracia, fica conformado com a minha graça, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Es a través de tu debilidad É através da tua debilidade que yo te suministro mi gracia. que eu vou ministrar a você a minha graça. Si no tuvieras conciencia de tu debilidad, Se você não tivesse consciência da tua debilidade, no podrías recibir mi gracia. você não ia poder receber a minha graça. ¿Escuchamos? Escutamos? Otra vez. Outra vez. Si no tuvieras conciencia de tu debilidad, Se você não tiver consciência da sua debilidade, no podrías recibir mi gracia. não poderia receber a graça de Deus. ¿Qué palabra? Que palavra, ¿Qué comprensión dio a Pablo esa palabra? que compreensão que isso trouxe a Paulo, essa palavra. Bástate mi gracia. Basta a minha graça para você. Pablo, si yo te libero del aguijón en la carne, Paulo, se eu te libero do espinho na carne, si yo te libero de ese mensajero de Satanás, se eu te libero desse mensageiro de Satanás, te vas a sentir fuerte. você vai sentir forte. Y cuando te sientes fuerte, E quando você se sinta forte, ¿qué necesidad tienes de mi gracia? que necessidade você vai ter de mim depois disso? Mi poder no se perfecciona cuando te sientes fuerte. Meu poder não é aperfeiçoado quando você se sente forte. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Meu poder se aperfeiçoa na debilidade. Observemos la reacción de Pablo. Observemos a reação de Paulo. Pablo toma esa palabra, Paulo toma essa palavra, la asimila, assimila, la hace propia. faz uma palavra própria para Y ele luego cambia de parecer en forma definitiva. e ele muda de parecer de uma forma definitiva. Por tanto, dice, Portanto, diz ele, otra vez, portanto, de buena gana de boa vontade, me gloriaré más bien en mis debilidades, me gloriarei mais nas minhas debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Hay un cambio radical en la posición de Pablo. Aqui tem uma mudança radical na posição de Paulo. En un momento está pidiendo que Dios le libere del dolor del aguijón en la carne. No momento ele está pedindo que Deus libere ele do aguilhão, do espinho na carne. En otro momento dice, me conformo, No outro momento ele diz, me conformo. me gozaré en Eu- mis debilidades, Eu vou me alegrar nas minhas debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Y sigue con esta conclusión, E ele segue com essa conclusão. porque cuando soy débil, Porque quando eu sou fraco, entonces soy fuerte. então eu sou forte. Es una paradoja maravillosa, É um paradoxo maravilhoso. una verdad eterna. É uma verdade eterna. Cuando somos débiles, Quando somos débeis, entonces então somos fuertes. aí somos fortes. Mi fuerza y mi vigor ofuscan la obra del Señor. A minha força e o meu vigor ofusca a obra do Senhor. Mi inteligencia, mi sabiduría, mi capacidad A minha inteligência, a minha sabedoria, a minha capacidade limita al Señor en su obrar. limita o Senhor na sua operação.
Solo cuando aprendo a depender de Él, Só quando eu aprendo a depender dele, encuentro que su poder, su gracia, su sabiduría se revele en este vaso de barro. encontro que seu poder, sua sabedoria, tudo se revela nesse vaso de barro. ¿Estoy haciéndome claro hasta aquí? Estou sendo claro até aqui? ¿Estamos comprendiendo Estamos compreendendo? cuán necesario es que nos demos cuenta cuánta necesidad tenemos de Dios? A necessidade que temos de nos dar conta quanta necessidade temos de Deus. Pero hasta que Dios no obre en nosotros para revelarnos nuestra debilidad, Até que Deus não opere em nós para revelar nossa debilidade, no podemos percibir tampoco la gracia de Dios. não podemos receber tampouco a graça de Deus. En nuestra debilidad, la gracia de Dios obra. Na nossa debilidade, na nossa fraqueza, é que a graça de Deus opera. En nuestra fuerza no precisamos gracia. Na nossa força, nós não precisamos de graça. Total, me siento fuerte. Me sinto forte, Pero cuando ya no me siento mas fuerte, quando eu não sinto forte, cuando me siento débil, quando eu me sinto débil, necesito la gracia de aí Dios. necessito a graça de Deus. Es la razón por qué algunos cuando caen en el mal Esta é a razão porque quando alguns caem no mal, o cuando caen en el pecado, ou quando caem no pecado, recién comienzan a darse cuenta cuán importante es la gracia de Dios. só aí começam então a entender quão importante é a graça de Deus. No es necesario caer en pecado para conocer la gracia de Dios, Não é necessário cair em pecado para reconhecer a graça de Deus, pero sí es necesario llegar al fin de nuestras propias fuerzas mas sim é necessário chegar ao fim das nossas próprias forças, para darnos cuenta que la fuerza de nuestra razón no es suficiente. para que nos demos conta de que a força da razão não é suficiente. Nuestro vigor, nuestra capacidad de ejecutar no es suficiente. Nosso vigor, nossa capacidade de executar não é suficiente. Una de mis grandes preocupaciones a través de los años es algo que percibo como común a toda la raza humana. Uma das minhas preocupações é que eu percebo em toda a raça humana, Me refiero a nuestra tendencia de interpretar la bondad y la gracia de Dios para con nosotros a tendência que temos de interpretar a bondade e a graça de Deus para conosco en términos que nos alientan a proyectarnos. de maneira que parece que nos animamos a nos projetarmos. Dios obra en mí de pura gracia, Deus opera em mim de pura graça. obra en ti de pura gracia. Deus opera em você por pura graça. Pero cuando Él obra, Mas quando Ele opera, comenzamos a proyectarnos. nós começamos a nos projetar. Me explico. Eu vou me explicar. Recibo una palabra de sabiduría, por ejemplo. Eu recebo uma palavra de sabedoria, por exemplo. Me proyecto así. Aí eu já me projeto. Supongo que esa experiencia de la palabra de sabiduría Eu suponho que a experiência dessa palavra de sabedoria, me convierte en un hombre sabio isso me converte em um homem sábio. y ofrezco mi criterio a todos. E eu apresento esse critério para todos. Yo ya me convierto en el solucionador de los problemas. Eu já me converto agora no solucionador dos problemas. Pero una palabra de sabiduría no es una donación de sabiduría. Mas uma palavra de sabedoria não é uma doação de sabedoria. Pablo se refiere al don del Espíritu Santo como palabra de sabiduría, Paulo se refere como um dom do Espírito Santo à palavra de sabedoria, palabra de ciencia, de conocimiento. palavra de conhecimento. Lo mismo ocurre con una palabra profética. O mesmo ocorre com uma palavra profética. Esa expresión de la gracia de Dios no cambia nuestra manera de ser. Esta expressão da graça de Deus não muda a nossa maneira de ser. Pedro recibió una maravillosa revelación de la gracia de Dios. Pedro recebeu uma maravilhosa revelação da graça de Deus. Y frente a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? E diante da pergunta que Jesus fez, e vocês que dizem que eu sou?
Pedro respondió, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. E Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Cristo le dice, eso no llegaste a eso por la deducción, mi Padre te lo reveló. Isto que você disse não foi uma dedução tua, meu Pai revelou isso para você. Y de pronto Pedro se siente agraciado, lleno de sabiduría. E de repente Pedro já se sente o máximo, cheio de sabedoria. En unos momentos más, cuando Cristo habla de la necesidad de dar su vida en la cruz y resucitar, E logo em seguida, quando Jesus diz da necessidade da sua vida na cruz e depois ressuscitar, Pedro quería frenarlo. Pedro queria frear Jesus. No pienses así, Señor. Não pense assim, Senhor. ¿Y sabe cómo le respondió Jesús? E sabe como respondeu Jesus? Échate detrás de mí, Satanás. Fica para trás de mim, Satanás. El mismo hombre que acaba de recibir una maravillosa O revelación, mesmo homem que acabou de receber essa maravilhosa revelação, ahora se convirtió en el vocero de Satanás. agora já se converteu num conselheiro de Satanás. ¿Es posible? É possível? Sí, es lo que nos pasa. É o que acontece conosco. Dios me inspira a poner manos sobre un enfermo y el enfermo recibe la salud. Deus me usa para impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo fica curado. Y de pronto comienzo a proyectarme en un ministerio de sanidad. E de repente, então, eu já começo a me projetar num ministério de cura. Recibo una palabra profética y pronto esa torpeza mía me hace creer que soy profeta. Eu recebo uma palavra profética e na minha torpeza eu já penso que eu já sou um profeta. No sé si te ha pasado, Não sei se aconteceu alguma vez isso contigo, pero frecuentemente pasa a los cristianos. mas frequentemente isso acontece com os cristãos. Razono yo, Dios debe tener problema en darnos dones, Eu fico pensando que Deus às vezes fica com dificuldade em nos dar dons, porque sus dones de gracia de pronto nos hacen pensar que somos poderosos. porque os seus dons de graça, logo nós começamos a pensar que nós somos poderosos. Aunque recibamos palabra de sabiduría, Ainda que nós recebamos palavra de sabedoria, aunque Dios nos dé una revelación profética, ainda que Deus nos dê uma revelação profética, aunque Dios nos use en algún don espiritual, ainda que Deus nos use em algum dom espiritual, seguimos siendo los mismos seres humanos de siempre, mas nós seguimos sendo os mesmos seres humanos de sempre. vasos de barro. Vaso de barro. Dios puede usar un vaso de barro cuando quiere, Deus pode usar um vaso de barro quando quer, pero el vaso de barro no puede arreglar las cosas como se le ocurre. mas um vaso de barro não pode consertar as coisas como ele pensa. Cuando yo pienso así, el Señor me recuerda. Cuando yo pienso de esa manera, el Señor me recuerda. Quando eu começo a pensar dessa maneira, o Senhor me lembra. Swindle, atención, Swindle, atenção. eres solo un vaso, un instrumento. Você é só um vaso, um instrumento. Si yo no te suministro mi gracia, Si la yo- gente solo verá tu torpeza. Se eu não concedo para ti a minha graça, as pessoas só vão ver que você é torpe. Tu incompetencia. As pessoas vão ver a tua incompetência. Por ti solo no puedes nada. Porque por você mesmo você não pode nada. ¿Por qué yo te uso? Dice el Señor. Porque eu te uso, diz o Senhor. ¿Por qué obro en tu vida? Porque eu opero na tua vida. Para exaltarme a mí, dice el Señor. Para exaltar a mim, diz o Senhor. Mi poder se perfecciona en los vasos de barro. O meu poder se aperfeiçoa nos vasos de barro. No te convertiste de barro en oro Não, você não se converteu de barro em ouro, por el hecho de que fuiste usado por la gracia divina. só pelo fato de ter sido usado pela graça divina. Sigues siendo barro. Segue sendo barro. ¿Cuánto vale el barro? Quanto vale o barro? No vale nada. Vale nada. Abunda barro por todas partes. Tem barro para todo lado. Si el barro contiene oro es otra cosa. Se o barro contém ouro, aí é outra coisa. Pero saca el oro y el barro no vale más que antes. Mas você tira o ouro e o barro sigue valendo nada. Tenemos que comprender nuestra relación con el Señor. Nós temos que compreender a nossa relação com o Senhor. No nos damos cuenta de que cada vez que Dios nos da una gracia especial, Nós nos damos conta que cada vez que Deus nos dá uma graça especial, de pronto nos sentimos fuertes,
grandes, poderosos. E logo começamos a nos sentir fortes, grandes e poderosos. Luego hacemos proyecciones en base a eso. Nos projetamos em base a isto. Imaginen un cuadro. Imagine um quadro. En una reunión Dios obra con gracia abundante. Numa reunião, Deus opera com graça abundante. Los enfermos sanan. Os enfermos são curados. Algunos endemoniados son liberados. Alguns que estão endemoniados são livres, Las libertos. personas reciben luz y revelación de Dios. Muitas pessoas recebem luz e revelação de Deus. Y los pastores que por la gracia de Dios estamos frente a la congregación en este momento, E os pastores que estamos aí na frente nesse momento, nos exaltamos, nos exaltamos, nos gozamos con todo. ficamos felizes com tudo. Pensamos, caramba, Oh, caramba! estamos en medio de un gran despertar. Estamos no meio de uma grande renovação. Mañana va a ser mejor. Amanhã vai ser melhor. ¿Cómo sabemos? Como é que você sabe? ¿Cómo sabemos? Como é que sabe? Mañana también tenemos que depender de Dios como hoy. Amanhã também temos que depender de Deus como hoje. ¿Por qué el Señor produce heridas en nosotros? Por que o Senhor produz feridas em nós? A fin de ministrarnos su gracia a través de esas heridas. A fim de ministrar sua graça através dessas feridas. Para que a través de nuestras debilidades tengamos siempre la conciencia de nuestra dependencia de Dios. Para que através dessas nossas debilidades tenhamos consciência da nossa dependência de Deus. Me preocupa cuando veo a un ser humano como yo engrandeciéndose por ser un instrumento de la gracia de Dios. Eu fico preocupado quando vejo um ser humano como eu se engrandecendo por causa da graça de Deus na vida dele. Voy a explicar cómo me siento. Vou explicar como eu me sinto. La sensación que tengo es como si estuviera mirando la televisión A sensação que eu tenho é como se estivesse olhando a televisão. y de pronto se cambia la imagen que veo en el televisor. E logo enquanto olhando, muda a imagem aí que eu estou vendo na televisão. Supongo que aquí en Brasil pasa lo mismo que en otros países. Eu suponho que aqui no Brasil acontece o mesmo que em outros países. En la televisión dan la propaganda de un auto hermoso, rápido, Dá uma propaganda de um carro muito bonito, muito rápido, andando rápidamente por una ruta con curvas. andando por uma estrada com curvas. Y de pronto la imagen del auto se cambia en una pantera o una gacela. E logo aquela imagem daquele auto se transforma numa pantera ou numa gazela. Y una vez ese animal hermoso lanzándose por la misma ruta. E daqui a pouco aquele mesmo animal andando por aquela estrada. Luego la imagen cambia de nuevo Logo a imagem muda de novo, y ya es el mismo auto. já é de novo o auto. ¿Por qué hacen eso? Por que fazem isso? Para que uno tenga la idea Para que a pessoa pense que si tiene un auto como esta marca, que se tem um auto dessa marca, va a ser como un animal, como una gacela, vai ser como uma gazela, una pantera, uma pantera, un león. um leão. ¡Qué maravilla! Que maravilha! Una sensación de poder. Uma sensação de poder. Pero es ilusión, Mas é uma ilusão, es imagen, é uma imagem, no es realidad. não é realidade. Y a veces veo una persona en la plataforma o en cualquier sitio Às vezes vejo uma pessoa na plataforma ou em qualquer lugar que es usada por Dios para ministrar gracia a alguna persona necesitada. que é usada por Deus para ministrar graça a uma pessoa necessitada. Y como cualquier otro me gozo cuando veo eso. E como qualquer outro, eu fico alegre quando vejo isso. Cierro mis ojos y yo digo, gloria a Dios. Fecho meus olhos e digo, glória a Deus! ¡Qué maravilla! Que maravilha! Y cuando abro los ojos, E quando abro os olhos, veo a esa persona engrandeciéndose delante de todos. vejo essa pessoa se engrandecendo a si mesmo diante de Y todos. por causa de ser un instrumento de Dios, E por ser um instrumento de Deus, quiere usar ese poder para juntar dinero, quer usar esse poder para buscar dinheiro, para exaltar su persona, para exaltar a sua própria pessoa, para lograr algo que no tenga nada que ver con los para alcançar intereses alguma del coisa que não Señor. tem nada a ver com o que Deus quer. Me hago claro. Eu estou sendo claro? Ustedes no han visto eso nunca. Como?
¿No han visto eso nunca? Você nunca viu isso? Es preocupante. É preocupante. Por más que Dios nos use, siempre tenemos que seguir dependiendo de Dios. Por mais que Deus nos use, temos que seguir dependendo de Deus. Tengo la sensación de que a veces cuando Dios usa a fulano o mengano, Tenho a sensação que às vezes quando Deus usa fulano ou mengano, de pronto el Señor se engrandece delante de nosotros. logo o Senhor se engrandece diante de nós. Vemos al Señor y lo exaltamos. Vemos o Senhor e o exaltamos. Lo adoramos y lo bendecimos. Adoramos e Con los ojos cerrados. bendizemos, com os olhos fechados. Tristemente abrimos los ojos y vemos otra escena. Tristemente, quando abrimos olhos, vemos outra cena. Ya fulano o mengano llena la vista. O fulano e o mengano agora que está ali. Yo me siento defraudado. Eu me sinto que fui defraudado. No estoy hablando de nadie en particular. Eu não estou falando de ninguém em especial. Estoy hablando de la tendencia de todos nosotros. Estou falando da tendência de todos nós. Es común al ser humano. É comum ao ser humano. No sé medirme. No sé medir. Eu não sei me medir. No sé equilibrar las cosas. Eu não sei botar em equilíbrio as Si coisas. Dios no abre heridas en mí, Se Deus não faz feridas em mim, no tengo conciencia de mi debilidad. eu não tenho consciência da minha debilidade. Al contrario, me siento capaz. Ao contrário, me sinto capaz, forte. Me acuerdo el dicho de un hombre que, refiriéndose a cierto joven que prometía mucho, Me lembro de alguém que referiu a um jovem que fazia o jovem? que prometía mucho. Um jovem que prometia muito. Un joven que todos pensaban, este va a llegar lejos. Um jovem que todos olhavam para ele e diziam, esse daí vai longe. Un joven con capacidad, con buena mente, Un con joven- buena presencia. Com boa mente, muita capacidade. El hombre que lo vio dijo esto: O homem que viu disse isto. lo que le hace falta a ese joven es una esposa y 3 hijos. O que faz falta a esse jovem é uma esposa e 3 filhos. ¿Cómo cambia el parecer de uno casarse y tener hijos? Como muda o que um pensa de si mesmo depois que casa e tem filhos? Le hace sentarse en tierra. Faz ele sentar na terra. Pregunto, ¿eso está mal? Isso está mal? No, Não, está muy bien. está bem. Pero si no llevamos cargas, si no llevamos problemas, no crecemos. Se não levamos cargas e problemas, nós não crescemos. Seguimos ilusionándonos de nuestra gran capacidad. E seguimos nos dimensionando na nossa grande capacidade. Pero cuando uno tiene que vivir en intimidad con otra persona en el matrimonio, Mas quando alguém tem que viver em intimidade com o matrimônio, el mundo ya no es una ilusión, o mundo já não é mais uma ilusão, es una realidad. é uma realidade. Y yo hablo como un hombre felizmente casado. E eu estou falando isso como um homem felizmente casado. Mi buena esposa me ha soportado durante más de 53 años Minha boa esposa tem me suportado mais de 53 anos. y se ha santificado por el proceso. E ela tem se santificado por esse processo. Ella hoy es mucho más santa que 53 años atrás, Ela hoje é muito mais santa do que 53 anos atrás. porque ha tenido que vivir con un diablo como yo. Porque tem tido que viver como uma pessoa como eu. Por supuesto, estoy hablando un poco con humor, pero vivir en intimidad nos obliga a enfrentar la realidad. Viver na intimidade nos obriga a enfrentar a realidade. Y cuando además del matrimonio tenemos varios hijos, E além do casamento, nós temos vários filhos. uno se ve que rebalsa la capacidad de la copa. Aí, quando você tem vários filhos, você vê que transborda a capacidade do cálice. ¿Por qué hace falta esa experiencia? Por que faz falta essa experiência? Porque te enseña a orar. Porque te ensina a orar. Leí el otro día de un gran varón de Dios Eu li outro dia sobre um grande homem de Deus. que el propósito del matrimonio O propósito do casamento no es solo traernos felicidad, não é só trazer felicidade, es para hacernos sufrir. é para nos fazer sofrer. Porque nadie crece si no sufre. Porque ninguém cresce se não sofre. No sé si me hago claro.
No sé si me hago claro, Não sei se estou me fazendo claro. pero es así. Será que é Es assim? así. É assim. Cásate, Casa, gózate, alegra-te, pero vas a sufrir. mas você vai sofrer. Es necesario. É necessário. Cría hijos, Criar filhos les van a dar mucha felicidad vai trazer muita felicidade. y les van a traer grandes problemas. E também vai trazer grandes problemas. Está bien eso, E isso está bem, porque te hará crecer. porque isso vai te fazer crescer. Vas a aprender a orar, Você vai aprender a orar, vas a aprender a clamar a Dios, você vai aprender a clamar a Deus. vas a aprender a decir, Señor, yo no tengo capacidad de ser buen padre o buena madre. Você vai dizer, Senhor, eu não tenho capacidade de ser bom pai ou de ser boa mãe. Necesito de tu gracia. Eu preciso da tua graça. ¿No es así? Não é assim? Dios quiere abrir en nosotros grietas, heridas, para poder suministrarnos su gracia divina. Deus quer abrir uns vales para pôr aí graça de Deus. No soy masoquista. No soy masoquista. Eu não sou masoquista. No me gusta sufrir. Eu não gosto de sofrer. No me gusta hacer sufrir a otro. Eu não gosto de fazer o outro sofrer. Pero yo sé que sin sufrimiento no crecemos. Mas eu sei que sem sofrimento nós não crescemos. Y si no llegamos al fin de nuestros propios recursos, E se nós não chegarmos ao fim dos nossos próprios recursos, no aprenderemos a depender de la gracia de Dios. nós não vamos aprender a depender da graça de Deus. Tengo algunos casos de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Tem alguns casos da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. Pero antes de eso vamos a tomar una breve pausa. Mas antes disso, nós vamos ficar um pouco em pé. E agora nós vamos fazer um pouco de exercício. Levante o seu braço. Diz: Deus é grande. Seu amor é profundo e muito amplo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos agora cantar algo e depois nós vamos prosseguir. Tom.